Olá, Web3, seja bem-vinda ao Bloco Café 34. Neste bloco recebemos um físico que descobriu nas criptos uma nova forma de se relacionar com o mundo. Ele também é criador de conteúdo e revela como seu pioneirismo na abordagem da Starknet abriu algumas portas, entre elas, virou embaixador da principal carteira do ecossistema, Abraavos. Esse bloco faz um mergulho no ecossistema da Starknet, uma solução de segunda camada do Ethereum baseada em prova de zero conhecimento. Ele trouxe abstração de contas, gargalos, críticas e até valiosas dicas de airdrops para ficar de olho, mas não para por aí. Ele reflete em como a Web3 contribui com criadores de conteúdo e teve até o momento ChatGPT ao responder a pergunta: o que Isaac Newton pensaria sobre a Web3? Enfim, um bloco suave, mas ao mesmo tempo profundo, regado de bom humor, conhecimento e que trouxe até Newton para a mesa. Bora, tire o seu café e vamos falar de blockchain. Muito bem a todos que chegaram agora, eu sou o I Sou Serious e esse é o Bloco Café, podcast Web3 que acredita que a informação é a ponte para a revolução. Aqui você vai mergulhar no universo da Web3, entender suas possibilidades e desafios e descobrir como ela pode revolucionar a sua vida digital. Com entrevistas exclusivas com builders, queremos compartilhar conhecimento e inspirar você a construir o futuro que deseja. Junte-se a nós nessa jornada e ouça os blocos na blockchain. Favorite o Bloco Café no protocolo da Áudios e faça o mint dos nossos episódios sempre um dia antes de serem distribuídos na Web 2. Clique no link da descrição e experimente o Bloco Café na Áudios. Bom, agora sim, vamos à razão desse bloco. Tá com a gente Fábio Catalão, um mestre aí, cara, maneiraço. Gosto muito do conteúdo, do humor que você tem aí, você traz. E a gente vai trocar bastante ideia maneira aqui. Tô bem animado para isso, cara. Eu queria agradecer primeiro então, Catalão, por você ter aceitado o convite do Bloco Café pra gente estar aqui no estúdio e apresentar-se aí pra nossa comunidade. E claro, aquela pergunta clássica, né? Como o Fábio Catalão e as criptos se encontraram? Seja bem-vindo, Catalão. Ope, meus queridos! Obrigado pelo convite aí. Muito obrigado, cara. Muito feliz mesmo pelo convite. A gente está aqui, expressar nossas ideias, conversar um pouco e o pessoal poder conhecer mais, né, também, né, sobre mim. Acho que isso é bem legal. Bom, comecei lá em 2019. Eu lembro que eu fui fisgado por um ads, né? Por um ads no YouTube. Eu comecei como trader, cara. Eu adquiri um curso de trader num cara grande aí no mercado e fui ali, ficava olhando o gráfico todo dia, fazendo as operações e tal, né? Foi muito engraçado, tem uma história engraçada pra contar, que foi o seguinte, vou até citar o nome, né? Eu comprei o curso do Rodrigo Miranda lá atrás, né? E lembro que depois teve um ads também da Chiles, né? Que se eu não me engano foi do Felipe Pessigo, algo assim, né? E aquela de iniciante, né? Falei, cara, essa moedinha aqui vai explodir, valorizar, potencial de 1000 vezes, né? Eram as propagandas, né? Normais, como tem hoje em dia também, né? Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, falei, cara, eu vou comprar esse token, eu vou comprar esse token. Aí eu lembro que teve uma live, se eu não me engano, cara, entre o João e o Rodrigo. Se eu não me engano, foi essa live. Sei que o João tava. E eu mandei um superchat perguntando: o que vocês acham do Token Chiles, não sei o quê. Aí eu lembro que o João Razin deu uma explanada. Eu falei, cara, esse cara não deve ter nem Bitcoin Ethereum na carteira. Já tá querendo ir pra altcoin direto. Cara, faz gerenciamento de risco, faz não sei o quê. Aí eu pensei assim, falei, cara, quem esse cara acha que é, irmão? Eu fui lá e comprei Chiles, só de raiva. Eu já contei até essa história pro João Razin, né? Isso é bem... Tô Isso, rindo aqui demais já, cara. Já começamos demais já. cara, isso ilustra bem o pensamento do iniciante. Por mais que ele diga que não, é assim com todos, né? O pessoal, na maioria das vezes, pelo menos, ele entra pela ganância. É difícil ele tirar essa cegueira dele, né? Ele conseguir enxergar além, né? Ele é fisgado por gatilhos, palavras que despertam gatilhos mentais nele ali. Então é muito difícil sair dessa mini bolha que a pessoa própria se coloca. Então eu acho que um dos motivos até de criar conteúdo, cara, é usar os gatilhos ao favor. Isso que eu pensei, né? Falei, cara, a gente pode despertar essa curiosidade dessa pessoa, mas a gente pode distribuir algo muito bom, cara. Que quando o cara chegar, a mente dele vai se abrir. Então acho que isso nós temos propulsores aí que me fizeram criar conteúdo há pelo menos um ano, acho que um ano atrás aí que eu comecei a expor, né, as ideias aí
nas redes sociais, cara. Porra, muito maneiro, cara. E assim, essa parada que você falou, cara, é de iniciante, mas também tem muito trader aí também que fica preso ali naquela hipótese ali, né, cara? Porque isso daí tem uma explicação, né, brother? É o emocional, né, cara? Tipo, não é à toa que, por exemplo, Isso, um dos principais índices aí do mercado é o índice de medo e ganância, né, cara? O sentimento da pessoa, né? perfeito. Então, tipo, é como você falou, vira pessoal, né? Vira aquela coisa assim de, não, o quê? Né? Exatamente. E aí, às vezes, a gente se casa com umas teorias que só você acredita, né, cara? Então, é mesmo complicado. E aí, porra, foi da Chiles pra Starknet, como é que foi? Então, enfim, aí foi passando o tempo, óbvio que eu fui estudando mais. 2021 foi um ano muito bom, porque 2021 foi o ano que eu realmente parei para estudar, então percebo que teve um gap aí de 2 anos, mais ou menos, né? Então, 2021 eu realmente comecei a estudar mais as coisas, e ali eu percebi que realmente estudando nesse mercado você consegue certas oportunidades que você não enxerga no Web 2. Essas certas oportunidades eu posso expandir não só a questões monetárias, tá? Realmente você consegue assimetrias, né, de investimento, mas você também consegue participar de projetos, você também consegue construir determinadas coisas que acho que ou não seria possível, ou a velocidade na Web 2 seria reduzida em pelo menos 10 vezes. Então, em 2021 eu estudei muito, eu consegui ali boas oportunidades ali naquela onda de blockchain games que surgiram. Eu entrei em Axie Infinity, eu criei escolinhas também, e foi bem legal a experiência, cara. É incrível, né? Parar pra pensar, a gente regiu um mini negócio ali, né? Com as escolinhas, né? Tinha consultoria para alunos, aí tinha que reger as escolas, né? Distribuir os NFTs ali, que eram os personagens, né? Os axes dos games. Então, assim, era um mini negócio realmente que teve. E 2021 foi um ano muito bom, de muito aprendizado. E 2022 eu já entrei bem calejado. Então, assim, eu entrei pro bear market assim, com a cabeça bem madura já. Com uma cabeça bem madura, tanto que eu até decidi criar conteúdo. E uma coisa que eu me deparei quando eu comecei a aprofundar mais, né, que era muito difícil aprofundar. Porque quando você começa a estudar mais coisas em cripto, parece que você vai botando a mão em coisas que não. E sabe, é um vespeiro, né? Começa a sair muita coisa pra estudar. Então foi uma das primeiras crises que eu tive, né? Eu falei, cara, é muita coisa isso aqui, não dá. Porque toda hora surge um projeto interessante, é outra coisa, outra novidade. Então isso foi uma das primeiras crises que eu lembro que eu tive. Porque eu falei, cara, não dá. Isso aqui é humanamente impossível uma pessoa conseguir acompanhar todas as inovações que tem de projeto bom no mundo cripto. Aí, num dado momento desses, né, eu lembro que eu li um artigo do Vitalik sobre escala, sobre escalabilidade, enfim, sobre camadas da Ethereum, e vi nesse artigo ele falava sobre ZK, e uma das soluções seria a ZK Stark, um projeto da Starkware. Eu fui dar uma olhada no que seria isso, que eu não sabia nem o que era ZK, né? Falei, vou ver o que é isso aqui. Então vi que tinha um ecossistema bem interessante ali, porque tinham muitos nomes, digamos assim, grandes, né? Do segmento, né? Por exemplo, aqui para citar o Ben, né? O próprio Eli Ben, que é um dos cofundadores da Starkware, que é a empresa, né, por trás, digamos assim, desses projetos. Os projetos ZKs, assim, tem a Starknet, que é uma rede pública, tem a rede privada de provas de validade, que é a StarkX, um serviço que ela fornece, privado. Agora tem o ZeroSync, que é uma proposta de ZK no Bitcoin. Então, assim, eles têm vários projetos ali encabeçados, né, a Starkware. E vi que esse cara tinha uma grande bagagem, né? Desde lá de trás, ele é co-founder da Zcash, perdão, já falar ZK Cash, é Zcash, então, que usa a prova ZK lá atrás, né, desde 2016 isso. Então achei bem interessante, comecei ali a estudar, porque a minha ideia é o seguinte, falei, cara, eu nunca tive a oportunidade de pegar pelo menos uma rede ali nos primórdios, assim, uma rede diferente, né, surge muita coisa toda hora que é muita coisa igual, né, então eu achei aquilo ali diferente, trazia uma linguagem nova, né, a chamada Cairo,
E isso faz até que eles não sejam compatíveis, 100% compatíveis com a máquina virtual do Ethereum, porque eles não são ZK EVM, né? EVM é a máquina EVM, máquina virtual do Ethereum. Eles têm a máquina virtual da Cairo, né? A máquina virtual Stark lá deles, né? A máquina virtual própria, né? Eles usam a linguagem própria de programação. E tudo isso me chamou muita atenção. Falei, cara, eu vou começar a interagir aqui para aprender. Acho que eu pensei, uma das coisas que eu pensei foi o seguinte: se eu pegar algo novo, diferente assim, eu acho que eu vou aprender muito, cara. Isso vai me fazer crescer. Porque é algo que eu não via muita gente falando, ou que eu não via praticamente ninguém falando. Superficialmente eu via, Starknet é uma rede pública e tal, não sei o quê. Então eu vi uma oportunidade ali de me aprofundar em algo e de repente fazer parte de comunidades, conhecer novas pessoas, e isso me fazer crescer no sentido de agregar conhecimento, agregar valor interno e abrir meus olhos, expandir mais. E isso foi positivo, cara. Eu acho que eu consegui isso que eu pensei lá atrás que foi positivo, acho que eu consegui isso, cara. Não, muito maneiro. Inclusive, você até já quase que deu spoiler da próxima pergunta aí, que era mais ou menos essa: como é que tá o ecossistema, né? Uma das coisas que eu gosto muito do teu conteúdo, Catalão, é que você traz muito o humor, assim, para o dia a dia, usa muito meme e tal. Um deles é assim, você colocou um tweet teu, você colocou: o ecossistema é muito pequeno, no DeFi Lama só tem 4 protocolos, dizem eles. E aí depois uma imagem do ecossistema Starknet com diversos protocolos ali. Então, cara, traz pra gente um pouco como é que tá esse ecossistema da Starknet. E, mano, eu confesso que eu fiquei mesmo tilt na primeira vez que eu vi, que foi no Twitter Space lá da Bankless, essa questão da EVM, né? Quer dizer, de uma rede de solução de escalabilidade da Ethereum e não ter uma linguagem EVM, né? Uma máquina EVM. Eu achei isso assim, cara, isso deu um tilt na minha cabeça que até hoje tá na minha cabeça daí, sabe? É mesmo muito... E acho que isso daí acaba sendo uma das dificuldades dela também, né, cara? De adesão, porque as pessoas precisam estudar uma outra máquina, uma outra forma, já não é tipo plug and play como é, por exemplo, a EVM. Traz um pouquinho também do quanto isso pode ser uma barreira ou até um benefício para o ecossistema. A gente pode fazer um exemplo lúdico que eu sempre faço, que é o seguinte: a gente tem a cidade-estado, né? Esse grande protetorado chamado Ethereum, né? E ali ele tem as suas províncias, né? Que essa grande cidade-estado ali tem a sua mão invisível protegendo, né? A gente tem a província da Polygon, a gente tem a província da Optimism, a gente tem a província da Arbitrum. E agora a gente está vendo novas províncias surgindo, só que províncias praticamente equiparadas a essa própria cidade-estado de Ethereum. Né? Como exemplo aqui, como a gente está falando, a Starknet. Então a Starknet é uma cidade-estado equiparada, digamos assim, só que ela é dependente da tropa de elite, digamos assim, dessa cidade-estado de Ethereum, ou seja, quando as coisas dão ruim lá, né? Eles vão ter que chamar a tropa de elite, ou seja, eles são dependentes dessa segurança ali, dessa grande cidade-estado Ethereum. E só que acontece uma coisa, essa cidade-estado equiparada, Starknet, ela tem uma constituição própria, digamos assim. Ou seja, ela tem uma base legal, né, diferente da base legal da Ethereum, da cidade-estado Ethereum. Lá, a legislação é baseada numa linguagem chamada Cairo. Na Ethereum, a legislação é baseada, digamos assim, na linguagem Solidity, né? Digamos assim, na maioria das vezes. É o que rege lá, podemos dizer assim. Então, perceba que para um empresário que tem um negócio nessa cidade-estado de Ethereum, ele, para ir para essa cidade-estado Starknet, ele tem que aprender uma nova legislação para ele trabalhar lá, para ele colocar a empresa dele lá. Então esse é realmente o ponto que todo mundo fala aí de divergência. Poxa, por que não ser ZK EVM? Mas o que acontece? Essa cidade Starknet, ela não foi criada à toa. O ponto que ela foi criado nós viemos para resolver a escalabilidade. Eles escolheram a Ethereum única e exclusivamente pela segurança. Todo mundo sabe aquele trilema, né? Segurança, escalabilidade e descentralização. A Starknet está totalmente focada na parte da escalabilidade. E eles, na concepção deles, no projeto mãe deles, eles precisariam de se afastar o máximo possível da EVM nesse ponto
para eles conseguirem escalar o máximo possível. Então eles criaram uma linguagem que é Rust friendly, né? Muito similar a Rust, né? A gente tem um exemplo lá da Rust usada na Solana, dentre outros protocolos aí. Muitos protocolos estão vindo com linguagens Rust friendly, similares a Rust. Muitos desenvolvedores elogiam muito, falam que é muito fácil de lidar, enfim. Então a Cairo é bem similar com essa linguagem. Ela agora, a rede, por exemplo, agora está sofrendo um processo chamado de regênese, ou seja, regênese. O que acontece? Eles criaram a rede Starknet, a rede pública, qualquer pessoa pode ir lá criar um contrato. Quando eles criaram com essa linguagem Cairo versão 0, porque qual foi a proposta deles? Gente, olha só. A gente vai colocar a rede em testnet, depois em mainnet, então a gente vai para a batalha, né? A gente vai para o campo de batalha e vocês, desenvolvedores, vão dar o feedback para a gente melhorar essa linguagem aqui. Então foi mais ou menos isso. Isso ocorreu, né? Foi um ano aí, mais de um ano e meio de feedbacks. Os caras pegaram tudo e transformaram essa linguagem, né, em Cairo versão 1.0. Então, o que está acontecendo agora na Starknet, por exemplo? Toda a rede, os protocolos estão sendo reescritos para essa linguagem 1.0. Por isso que o pessoal aí agora, né, na data de hoje, vai entrar e vai ver que a rede está muito ruim. E está muito ruim mesmo. Só após essa reescrita que ela vai conseguir dar segmento. Então, o poder está travado até que essa linguagem, né, fosse realmente criada de uma forma que tivesse eficiência. E isso ocorreu agora, então todo o ecossistema está sendo reescrito para aí sim dar continuidade ao ecossistema Starknet, né? Eles fazerem modificações em relação à latência, em relação à estabilidade, em relação às taxas de gas, ou seja, tudo isso relacionado à escala, digamos assim. Então, pessoal, resumindo ali, são duas grandes cidades. A Starknet foi criada pensando no foco da escala e acredita-se que essa linguagem é vital para tudo isso que eles criaram, todo esse sistema que eles criaram. Aí vamos lá. Então não vai ter nada EVM na Starknet? Não, tem algumas soluções nesse sentido. Duas soluções no caso. Tem uma que é até da Nethermind, está criando, que é Solidity to Cairo, né? Algo como se fosse uma receita de bolo, digamos assim, para os protocolos migrarem. E outra que é já a solução EVM, que é a do Kakaroto. O Kakaroto tem até devs brasileiros lá, é um dos projetos mais respeitados que tem lá, que é realmente construir EVM dentro ali da Starknet. Como seria isso? Bom, eles atuam em dois ramos de batalha ali, né? Tanto em fazer uma L2 paralela, em fazer L3, porque na Starknet tem algo chamado fractais, distribuir camadas para temas específicos, digamos assim. Por exemplo, a privacidade, é uma camada 3 e operações de privacidade. Então, assim, vai ter EVM também na Starknet, devido a esse projeto aí, Kakaroto, que ele está trabalhando nisso. Cara, ficou bem claro agora. E aí, cara, o ecossistema, ele tá em que ponto agora, brother? Pô, do ponto de vista de airdrop, o melhor momento pra estar na Starknet é agora, então, né? Já que tá mudando, ou você acha que talvez esperar um pouco agora, porque você falou que a rede tá muito lenta, tá não sei o quê. O melhor momento é agora pra ficar de olho em possíveis airdrops, ou Catalão? 2 pontos. A rede agora tá bem ruim a rede. Ela não chega a 2 TPS. Ou seja, 2 transações por segundo. O average do TPS ele bate na casa de 1, ou seja, a média. As taxas de gás estão altas. Uma faixa de, em dólar, valor em dólar, de $2, por aí. As transações estão bem lentas mesmo. Então, assim, qual o atrativo de utilizar a rede agora, né? Seria por mera especulação, já que é uma rede ruim no momento. E ponto. A rede é ruim. Não é porque eu tô lá bem inserido na rede que a gente não vai falar a verdade. O que acontece? Que a rede teria esse TPS, realmente seria isso, nessa faixa mesmo, previsto há, sei lá, 1 ano e meio pelo time. O potencial não seria destravado além disso. Ponto. Uma coisa que eu acredito que eles não previram, realmente, pelo que eu vejo... Eu faço parte aqui no grupo do Telegram que tem os desenvolvedores ali do todo o ecossistema, dos projetos que tem. Eles não previam, talvez, o efeito airdrop da Arbitrum. Porque acredito que eles... Quando eu usava a rede na faixa de 20 milhões ali de TVL,
cara, dava pra usar. Eu pagava taxas ali de 60 centavos de dólar, então dava razoável pra usar. Mas agora que praticamente dobrou, a gente tá na faixa de 40 milhões de dólares ali, o TVL, a gente vê que realmente tá muito complicado. E outro ponto também, que muitos protocolos decidiram fazer campanhas, se aproveitando que as pessoas estão vindo, muito pela especulação de airdrop. É óbvio que um protocolo não vai deixar de ganhar airdrop e taxas também ali, né? Então muitos protocolos, principalmente as DEX, plataformas de lending que tem lá, nativas da Starknet, estão fazendo muitas campanhas. E estão se aproveitando também das pessoas indo lá, porque ele já consegue capitalizar algo que ele nem pensava. Então isso está congestionando demais a rede, uma rede que não estava preparada para esse momento. Bom, no roadmap, vamos lá, ano passado foi lançada essa proposta do Regenesis, que está ocorrendo agora, e recentemente saiu o roadmap para 2023, que é especialmente voltado para todas essas melhorias, né? Totalmente voltado para a área da escalabilidade, digamos assim. E então até o final do ano acredito que a gente vai ver melhoria. A gente está na versão 0.11 alfa da rede, tá? Pra vocês terem ideia, versão 0.11 alfa da rede. Então versão alfa é apenas um escopo de um projeto ali, digamos assim, né? Então, galera, o que dá pra dizer? No roadmap diz que no próximo ano, 2024, será o foco em descentralização. Então, foco em descentralização a gente imagina que é relacionado à governança, relacionado à distribuição de tokens. Então, eu acredito que o airdrop fique para ano que vem. A pergunta é, então agora quem interagir não vai valer de nada? Não acredito. Não tem oportunidades agora? Tem muitas, inclusive já ganhei meu primeiro airdrop lá na Starknet, de um protocolo de opções, Carmine Options, que eu interagi. Eu vi. Já ganhei. Irado. Isso aí, e vão ter mais airdrops assim, e o pessoal né, os desenvolvedores de outros projetos, eles estão sempre olhando um pro outro, né? E eles perceberam que, depois que eles fizeram isso, aumentou absurdamente. Então já tem alguns protocolos que antes não falavam airdrop e já agora começaram a falar airdrop. Só pra vocês terem só pra ter ideia. Então, assim, eu acho que vale a pena interagir com os apps, com os aplicativos, pelo menos com o aplicativo ser mais familiarizado. Nativamente já tem protocolos de praticamente tudo. Tem de Oracle, que é o Pragma, tem diversas DEX, diversas plataformas de money market, como a Rashstack, que é uma plataforma de money market, né, lending, com várias outras opções de finanças descentralizadas integradas. Tem a Nostra, que também é similar à Rashstack, que também dá pra fazer lending. Tem essa de opções. Tem a ZKX, que é a de operar, você pode operar futuros. Enfim, praticamente tudo ali plataforma de NFT, Mint Square, tem a Aspect. A Mint Square, por exemplo, você pode criar pool de liquidez ali de NFTs. Então, acho que tem basicamente todo um ecossistema ali nativo e praticamente poderia falar ali que 90% pelo menos vão ter tokens. A gente, óbvio, por exemplo, eu tiro os marketplaces da possibilidade de ter token, porque realmente o marketplace de NFT, ele não há necessidade de ele ter token, né? Então, por isso que eu tiro o Aspect e o Mint Square, podem não ter tokens, podem capitalizar de forma diferente, não havendo necessidade de ter tokens. Mas eles podem ter, se eles pensarem, se surgir uma concorrência, por exemplo, uma gigante como o OpenSea, acredito que eles lançariam um token para conseguir vencer, uma estratégia similar que a Blur usou, né? Então, assim, a maioria dos protocolos ali vão ter tokens, a maioria dos protocolos já tem campanhas em algum sentido. Eu já trabalho em diversos protocolos ali, diversos eu interajo, diversos eu trabalho. O próprio protocolo Carmine de opções, eu estava conversando com um time ontem sobre isso, que eles não têm nenhum programa nesse sentido, então eu estava falando com eles. Eu passei lá uma proposta que eu vejo em outros protocolos lá, eles falaram que ia analisar, iam conversar comigo até, para estruturar isso, para ajudar a estruturar isso. Enfim, pode parecer bobeira, galera, mas você que interage com protocolos, você tem muito para contribuir com os desenvolvedores, cara. Primeiro que eles não têm tempo. E segundo que protocolos novos, às vezes não tem uma equipe de marketing. Porque não dá para os caras pagarem a equipe de marketing por hora.
E quando, por exemplo, eles começar a receber disso, talvez a parte de marketing não vai ser priorizada no momento. Eles vão priorizar aumentar o time, para aumentar a equipe ali, separar em setores ali, equipe de segurança, equipe para revisar não sei o que, equipe para novas features. Então eles vão deixando a equipe mais robusta, né? Por isso que programas de comunidade são tão importantes. Porque eles precisam de pessoas testando, precisam de opiniões do usuário, precisam de divulgações por parte dos usuários. Programas de embaixadores, por exemplo, você basicamente você não precisa ter conhecimento de código, você não precisa codar. Você tendo conhecimento teórico e prático da ferramenta ali é o suficiente. É o suficiente para eles. Ainda mais isso em conjunto com, por exemplo, você se expressando bem e você ter redes sociais, você ser um criador de conteúdo, isso ajuda ainda mais. Né? Claro que vai ser preferível que você tenha a parte prática, a parte teórica, você possa contribuir nessa forma, mas claro, você além disso também tendo redes sociais, você se expressando nas redes sociais, falando sobre protocolo, isso ajuda muito também. Então, eu percebi essa oportunidade na Starknet há muito tempo. Eu falei, cara, eu vou interagir com esses protocolos novos aqui. O único mal que eu pequei assim, porque no início eu não interagia muito no Discord. Eu não interagia muito no Discord. Esse ano eu tô interagindo loucamente no Discord. Se eu tivesse interagido ano passado no Discord, acho que já teria aproveitado mais oportunidades. Mas enfim, eu ficava mais no Twitter e Telegram. Então muitas oportunidades até de trabalho estão surgindo e tem muitas vagas de trabalho porque é uma rede nova, com protocolos novos, que precisam de pessoas que trabalham de graça. Simples assim. E sem promessas. Só que a gente sabe, quem já trabalhou em projetos assim, a gente sabe que vai ter recompensa depois. A gente sabe que vai ter recompensa. Então, se você trabalhar num projeto, realmente tenha fundamento, tenha um time, tenha robustez ali no que eles estão fazendo, né? Você acredita no projeto, acredita no time, eu acho muito válido você se candidatar aos programas de comunidade, seja moderador, se tiver embaixador, que você se candidate a ser embaixador, se candidate a testar os protocolos, para opinar sobre as features. Acho que isso vale muito, porque esses protocolos dando certo, não especificamente da Starknet, esses protocolos dando certo, é bem possível que você ganhe muitos tokens e é bem possível que você converta esses tokens em muita moeda fiduciária e tenha muita valorização. Então, assim, é isso que eu penso. Por isso que eu até mintei o nome lá, Airdrop Legos Starknet, porque eu acredito muito em ganhar o token da Starknet em airdrop, ganhar o token dos protocolos que eu estou interagindo, como já ganhei o primeiro agora, e também ganhar tokens da Starknet por reflexão dos protocolos. Algo que seria isso. Bom, tem lá no Tokenomics da Starknet que cerca de 9% dos tokens vão ser distribuídos aos desenvolvedores, né, early adopters. Inclusive, já teve a primeira rodada agora dos grants, né? Ou seja, esses benefícios dados aos desenvolvedores que foram lá, pisaram na lama, meteram a mão na terra ali para desbravar esse mundo novo. Agora tá mais fácil porque tem muita coisa já escrita. Kyrie 1.0 tem open source de praticamente tudo, porque tem diversos protocolos de tudo, né? De lend, de opções, de perpétuos, DEX. Então dá para aprender de NFTs, dá para aprender basicamente tudo ali, open source. O cara vai chegar e já tem um mundo já aberto para ele ali, tudo protocolado, enfim. Então, a galera que tá desbravando aí agora, eles vão ganhar tokens, né, da Starknet, a galera desenvolvedora, né? Então, a primeira rodada teve as inscrições em abril desse ano. Na verdade, abriu as inscrições em março e encerrou em abril. As inscrições do primeiro round para receber os benefícios. Aí são 4 categorias ali para eles receberem, enfim, não vou entrar nesse mérito. Só que cada categoria ali, na verdade, a pontuação total são 18 pontos que um protocolo pode receber e cada ponto recebe 10 mil tokens da Starknet, o que daria 180 mil tokens que o protocolo vai receber. Então, o que acontece é o seguinte, muitos desses protocolos já estão criando proposta para distribuir para sua comunidade parte desses tokens ou totalidade dos tokens. Ou seja, então você interagindo com a rede Starknet, interagindo com os protocolos, você pode receber token da Starknet por airdrop. Você pode receber
o token do projeto está interagindo por airdrop e você pode receber também por reflexão do protocolo tokens de Starknet. Então isso é bem legal, isso é uma tese que eu estou especulando muito em cima e que eu acredito bastante aí que pode dar certo. Claro, especulações aqui, né? Porque nenhum desses airdrops são certos, né? Nenhum dos airdrops são certos. Inclusive, não tem nada sobre airdrop no tokenomics do token da Starknet. É bem importante frisar isso, que foi criada uma fundação, a Starknet Foundation, para tocar a rede, enquanto os tokens não estão sendo distribuídos, ou seja, então, quando não tem uma governança realmente instituída, tem um comitê lá instituído no momento, e esse comitê que vai decidir, a fundação vai decidir sobre a parte lá, se vai ocorrer distribuição para os usuários. Eu acredito que sim, tá? Acredito que vai ser similar ao caso da Arplin, ter o airdrop, não nas missões, ou não na quantidade que foi distribuída, no valor que foi distribuído, mas acredito que tem, assim, um airdrop da Starknet, que vai deixar muita gente feliz nesse mundão aí. E assim, comunidade, se você quiser saber mais, cola lá no canal no YouTube, Hope Crypto, do Catalão, que ali você vai estar mesmo inteiradão, acompanha o Catalão, que ele está mesmo bebendo água da fonte, como ele mesmo costuma dizer. Cara, você disse aí, né, brother, que resolveu se envolver mesmo no ecossistema, até ser embaixador da Bravos. E aí, cara, você olha como são as coisas. Até por isso, até a carteira precisa ser uma outra, né? Porque, claro, eu ficava assim, pô, como é que a Ethereum não entra no MetaMask? Ou seja, tá explicado aqui, você, essa altura do episódio, já sabe por que é que não tem ali a MetaMask, né? Você precisa baixar uma carteira. E a principal carteira do ecossistema é a Bravos, e que temos a honra de ter aqui no Bloco Café o embaixador da Bravos, o único brasileiro com esse título aí, é bem bacana. Somos colegas aí de profissão, vamos dizer assim, de profissão voluntária, né, o Catalão? E, enfim, cara, mano, conta um pouco dessa tua caminhada, que eu sei, como você falou, né? Precisou meter a mão no barro, né? Então vamos lá. Bom, eu ano passado eu gravei alguns vídeos, né, sobre como baixar e utilizar a carteira Argent, como baixar e utilizar a carteira Bravos. ArgentX e Bravos, pessoal, são carteiras que suportam, né, a rede Starknet. São carteiras nativas, digamos assim, da Starknet. Eu usava a ArgentX, foi a primeira carteira que eu conheci. Eu achava ela horrível, como eu acho até hoje, é uma interface horrível, assim, é bem precária mesmo. Enfim, eu tava procurando outras carteiras lá, né, pra ver se dava pra utilizar, e até que um dia eu conheci uma, que é a chamada Bravos, baixei, achei melhorzinha e comecei a utilizar ela. E, assim, como na época eu não tinha muita coisa pra fazer ali na Starknet, eu interagia muito pouco mesmo. Conhecia poucos protocolos, e o tempo foi passando, até que um dia eu voltei, eu fui pesquisar mais protocolos, digamos assim, né? Pesquisar mais a fundo alguns protocolos, e me deparei com campanhas da Bravos, com protocolos ali da Starknet. E aí, cara, quando eu fui e comecei a interagir mais com o Discord, né? Eu falei, cara, tem coisa boa aqui, campanhas que eu tô, de repente, deixando o dinheiro na mesa, digamos assim, né? Tô perdendo oportunidades aqui, tá? Os caras estão fazendo campanhas. E vi lá que tinha um programa de comunidade. Eu falei, caraca, legal isso aqui, cara. Vou ver o que dá pra fazer aqui, vamos ver. Aí tinha lá, na época, era pra testar, pra ser moderador, pra ser embaixador. Aí quando eu vi de cara embaixador assim, eu não dava pra mim, porque acho que redes sociais teria que ter 2.000 de seguidores no mínimo ali, canal do YouTube que eles pediam. Aí pediam conhecimento de não sei o que, muito conhecimento sobre o ecossistema, mas essa parte foi até tranquila, né? Depois eu vi que era bem tranquilo. E eu até me candidatei pra testar. Eu falei, vou me candidatar pra testar as features aqui. E me candidatei, primeiro não consegui, lá, não preenchi formulário e tal, mas não fui chamado. Aí depois eu preenchi pra embaixador.
E mesmo não tendo ali os requisitos, eu falei, que se dane, vou preencher aqui pra isso, cara. Não tô nem aí. Eu tinha, sei lá, 900 seguidores na época. 800 e pouco, eu acho. Então realmente não dava. Enfim, aí me inscrevi e comecei a estudar loucamente, né? Estudar loucamente. Foi aí que até eu pensei em fazer o artigo sobre abstração de contas, porque a carteira tinha isso e eu via que ninguém tava falando sobre isso. Falei, cara, eu vou fazer um artigo sobre isso aqui, sobre essa tecnologia que não é nova, né? Mas foi muito falada aí há uns 2 meses atrás, eu acho. Porque foi lançado, acho que em março, no @Denver lá, foi anunciado o RC4337 pela Ethereum, que é um modelo ali, um padrão ali que você pode utilizar essa abstração de contas. Abstração de contas, só para continuar no assunto, não fugir, pessoal. A base da abstração de contas é melhorar a interação do usuário. Pensa no seu aplicativo de banco aí, as nossas carteiras têm a mesma facilidade do seu aplicativo de banco ali, você recuperar a sua senha com facilidade, você fazer operações com biometria, com reconhecimento facial, ter uma interface amigável, ser tudo bem lúdico, bem claro, ser rápida, dentre outras features ali. Ou seja, ser um super app, né? Mas vamos lá, vamos voltar ao assunto aqui. Então eu me inscrevi, mesmo sabendo que não preenchi os requisitos, e comecei a estudar muito e comecei a fazer muito conteúdo. Aí fiz esse artigo sobre abstração de contas, aí fui fazendo muito conteúdo no Twitter, escrevendo muito, e lá tinha um grupo, né? Lá tinha um grupo aberto que eu ia colocando e tal. Aí depois eles falaram que não podia colocar nada lá, senão ia me banir. Mas eu falei que era brasileiro, que não tinha canal brasileiro e que eu tinha preenchido o formulário para aplicação e que não tinha nenhum vídeo brasileiro sobre o assunto, só o meu do Brasil, que eles poderiam ver. Aí eu falava essas coisas, os caras, tá bom, legal. Aí fizeram um canal lá português, língua portuguesa. Aí beleza. Aí só que não tinha ninguém pra falar também língua portuguesa ali, né? Tava muito vazio ali de brasileiro. E aí continuei, cara, fazendo conteúdo. Eu lembro que o Bertrand, que é da equipe, um dia veio falar comigo. Ele falou, tudo bem? Vai, tudo bem. Então, tô vendo que você tá fazendo bem conteúdo. Teu conteúdo tá legal, parece que você tá estudando bastante aqui a carteira e a Starknet. Eu falei, tô, tal. Ele, porque você tem tão poucos seguidores, não sei o quê. Eu falei, o seu engajamento é baixo também. Eu falei, eu comecei há pouco tempo, é difícil, a gente vai fazendo aos poucos, mas acho que a gente vai chegar lá, não sei o quê. Eu falei assim, não, legal, não sei o quê, isso aí, continue. Aí continuei fazendo conteúdo, eu fui pra aplicação, né, embaixadores da aplicação. Aí tinha um grupo lá exclusivo e tal, pra quem tava na aplicação, mas não era embaixador ainda, né? Aí eu colocava muito conteúdo, mais que todo mundo ali, porque tinha uns canais muito grandes ali, cara. Eu via que, falei, não tem nem como disputar com isso aqui, cara. Os caras têm, muito seguidor. Então, qualquer coisa que os caras jogam ali Sabe como é, né? Quando o cara é muito grande, cara, qualquer coisa que os caras jogam é sucesso, né? Aí eu fui convidando muita gente, toda hora eu jogava convite lá pro pessoal entrar, as carteiras, e fazia conteúdo. Eu comecei a fazer conteúdo no YouTube. Só que aí, o que acontece? Outras pessoas começaram a fazer conteúdo também, de Starknet bravos. Não tinha nenhum vídeo sobre isso no Brasil. Nenhum, nada. Sobre bravos, sobre abstração de contas, não tinha nada disso. Starknet, então, só tinha o pessoal falando, o projeto Starknet, o projeto é da Starkware, vai lançar o token e tal, os investidores seed, né, aquela análise, né, que muita gente aí fez realmente uns vídeos sobre isso. E eu fui falando sobre as carteiras, já tinha falado sobre alguns projetos, eu tinha vídeo sobre Brick, que é um projeto grande lá, tinha vídeo sobre outros projetos, ensinando a mexer no marketplace, e aí fui indo, cara, até que, os caras me chamaram, eu consegui ser embaixador lá, foram 4.200 inscrições, já é a primeira batida, acho que entraram uns 30, assim, então foi bem legal. Agora parece que abriu novamente, mas eu acho que não tem brasileiro lá nenhum, pelo que eu tô vendo. Só entrou uma menina agora que é até uma seguidora minha, eu tenho uma pilha nela lá, pra ela entrar, ela se inscreveu pra ser moderadora lá, então ela tá na aplicação pra ser moderadora, tá lá cuidando da comunidade brasileira, espero que ela consiga, torcendo muito pra ela. E é isso, cara, fiquei muito feliz, assim, o time lá, cara, eles me abraçaram mesmo. Toda a call que tem lá no Discord eles me botam pra falar.
assim, caldo do time, né? Tá o CEO, tá o Co, tá o businessman, que é o Bertrand. Não, é bem legal. Os caras sempre me chamam, Fábio, quer subir pra falar alguma coisa? Só que meu inglês é meio arranhado, né? Aí, quando eu vejo que o assunto é mais fácil, eu até subo. Mas quando os caras estão falando umas coisas mais complexas ali, eu falei, vou conseguir falar esse inglês não, tá doido. Aí eu falo que, tô ocupado aqui, não sei o quê. Mas bem legal, os caras me dão muito apoio lá. Recentemente eu recebi um feedback muito bom. Eles me chamaram no privado pra falar que, cara, a gente tá vendo aqui o movimento no Brasil, o download das carteiras aumentaram mais de 20 vezes no Brasil. A gente tá vendo outros conteúdos de Bravos, outros influenciadores digitais aí, vários vídeos no YouTube sobre Bravos, não tinha isso. Então, com certeza, a gente deve a você, cara, muito obrigado, não sei o quê. Eles me perguntaram até coisas além, né, qual a minha expectativa de trabalho ali na Bravos, enfim, eu falei um pouco lá. Eles fizeram um questionário pra mim, não sei se eles fazem pra outros. Eu sei que tem, por exemplo, 2 caras lá, tem um cara lá que é pool cleaner, que ele é pseudônimo, né? Ele é como se fosse um anônimo. Só que esse cara, ele trabalha em várias comunidades na Starknet. Pô, se tiver essa tese do Airdrop Legos, esse cara vai ficar milionário. Porque praticamente em todas, ou ele é embaixador, ou ele é moderador lead. Assim, chefe dos moderadores. Em várias. E ele tem muitos seguidores no Twitter, tem muitos seguidores no grupo do Telegram. Então acho que esse cara vai realmente se dar muito bem aí. É um cara bacana também, é anônimo, fala com a gente. Então, assim, eu tô muito bem lá envolvido com a Bravos. Aí depois, eu tô bem... O maior projeto que tem ali na Starknet é o nome de identidade, Starknet ID. É o que tem mais usuários, é o que atrai mais usuários, é o que tem mais usuários ativos diariamente. Digamos assim, é um dos que mais faturaram, né, com os mints lá do nome de domínio. Então, assim, é o principal projeto hoje em dia. E lá eu comprei eu comprei alguns nomes de domínio lá no início, né? Eu não consegui mintar uma letra e 2 letras. Um número e 2 números. É só a centena que eu consegui. Eu mintei lá o 747. Esse ID era como se fosse o INS do Isso, Ethereum, similar ao nome de serviço do Ethereum. O número da carteira? Tá. Tem algumas features diferentes. Você dá pra juntar ali suas porque, redes sociais. Assim, era a minha pergunta até, porque... Desculpa, Catalão, mas só pra... era até a pergunta próxima agora, que aproveitar o que a gente tá falando isso daí. Como é que tá essa questão de identidade digital mesmo, por exemplo, eu, por exemplo, fazer o KYC numa corretora e validar ali sem, por exemplo, a corretora saber meu CPF e tal, que é a prova de ZK, né, prova de zero conhecimento. Como é que tá esse processo na Starknet? Essa ID também faz isso? Ou é só tá vinculado ali a uma carteira e tal? Então, no momento, ela só tá vinculada a uma carteira, acredito. O que acontece? A rede, o Starknet, ainda é uma rede alfa, ela não tá pronta. Ela não tem muitas conexões, digamos assim, né? Mas acredito que a Starknet ID, ela vai ser similar também àquele projeto da Polygon ID. Ela vai evoluir para aquilo. Acho que ela vai ser um hub de identidade na Starknet. Pelo menos é a proposta que eu tenho lá. Eu sou similar ao embaixador lá também. Eles chamam de Tribal Guardians. Envolvidaço demais, né, cara? E é maneiro isso. Vamos dar uma olhadinha um pouco, porra. Aliás, que mergulho profundo no ecossistema de Starknet, meu Deus. É muito legal isso, Catalão. Obrigado demais por tudo isso, esses conhecimentos partilhados aqui no Bloco Café. Então, a comunidade deu um mergulho profundo no ecossistema, muito bom. E assim, um cara que tá ali, né, botou a mão no barro ali. Agora vamos dar uma olhadinha no macroeconômico. Cara, a gente tá vendo um movimento ultra-regulatório dos Estados Unidos. Por outro lado, China, Dubai, Japão, enfim, a Índia abrindo, sinalizando a abertura das criptos, Hong Kong querendo ser o hub principal, enfim. Cara, como é que você está vendo esse momento agora para o mercado cripto como um todo? Eu acredito na tese que muitos criadores de conteúdo, até em cripto, estão falando que é a operação de Choke Point 2.0.
Acredito bastante nessa tese. A Operação Choke Point é uma operação, digamos assim, visava identificar, restringir acesso de certos setores comerciais, né, que eles viam que tinha risco ao sistema bancário e financeiro, né. Então a gente poderia incluir o setor naquela época, né, isso eu acho que lá em 2013, por aí. Pode incluir setores de, por exemplo, aposta online, setor de pornografia, de arma de fogo e etc. Então a gente está vendo isso agora, algo similar aqui para cripto, né? Então por isso que muitos criadores de conteúdo, influenciadores aí, estão chamando essa operação de Choke Point 2.0. Então eu acredito bastante nessa tese, cara, que esteja ocorrendo agora também. Tivemos, uma mesma semana, 3 bancos fechando. Um mês depois, o maior colapso desde a crise de 2008. O relatório do Fed, a gente até estava conversando aqui, velho. Cara, eles tiveram a cara de pau de soltar um relatório nessa semana dizendo que os bancos regionais estão saudáveis. Entretanto, numa situação de estresse, os ativos que ele tem podem se tornar ilíquidos, ou seja, na hora que precisar pode não ter. Como é que você tá vendo? Você tá vendo que estancou ou ainda vem... É só a pontinha do iceberg, brother? Estancou nada. Acho que vem mais coisa por aí. Talvez não catastrófico, mas acho que vem mais coisa por aí. Hoje eu vi acho que poderia ser um meme, né? Mas na verdade foi um comentário que teve a meme season agora, né, no nosso mundo cripto, nossa amada bolha cripto aí, que várias tokens que não significam nada, que são meme, né, foram criados e tiveram grande valorização, né? E eu vi um comentário hoje muito engraçado. Quer dizer que o governo americano pode imprimir dinheiro e a gente não. A gente não pode imprimir tokens. Mais ou menos falando sobre os meme coins, né? Que seriam equiparar. O cara fez uma comparação com a meme coin, com as meme coins, né? Que são feitas aí a rodo e a impressão de dinheiro americana, né? Lá é muito bom, né? Esse mundo da Web 2 é muito bom, que a gente pode tirar dinheiro do bolso, né? Apertar um botão aqui pra salvar as coisas, né? E a gente não tem isso no mundo cripto, né? A gente não tem isso aqui, né? Então, assim, esse novo sistema, essa nova possibilidade de sistema que tem na Web 3, uma das coisas é para salvaguardar esse tipo de comportamento, né? Porque a gente só perde com o tempo, né? Nosso dinheiro só perde com o tempo. Então, a gente não tem como fugir desse mecanismo, desse sistema, continuando no modelo financeiro, no modelo Web 2. Nada que a gente faça no Web 2 vai ter salvação para isso. Nem isso em termos também de investimento no mercado tradicional. Acredito que não seja suficiente para salvar essa impressão de dinheiro desenfreada, essa inflação desenfreada. Eu acredito que a possibilidade que a gente não sabe como vai ser daqui para frente, né? Principalmente pelos aspectos regulatórios, as interferências governamentais que vai sofrer o mercado cripto com mais intensidade daqui para frente. A gente não sabe como vai ser, mas a possibilidade de um novo sistema financeiro ou de realmente resguardar o nosso dinheiro perante a tudo isso é realmente aqui, é realmente na Web3. Tocando o barco, quem tá se misturando aí, né? Quem tá sendo tradicional, mas abrindo a criptografia são as CBDCs. A gente falou bastante aqui, né, de tecnologia de privacidade, que é a ZK Proof. Cara, como é que você acha que a CBDC vai ser uma afronta à privacidade individual? E como é que você tá vendo os movimentos do real digital, brother? É o governo querendo o controle do fluxo do dinheiro através de uma pseudo-proposta de inovação, né? Acho que resumindo, dá pra ser isso. Obviamente eles estão olhando pra cá, estão pegando mecanismos que tem aqui, sendo implementados no mesmo sistema financeiro, sem alteração no sistema financeiro, e isso possivelmente, né, eles vão usar ao favor de ter o maior controle do fluxo do dinheiro. Eu até tive um diálogo, né, com alguns amigos sobre isso. Fala, cara, mas aí eu posso pegar e mandar para uma corretora descentralizada. Eu falei, mas o que eu tô propondo é o seguinte: o controle do fluxo é pelo menos ele ter o ponto de partida. Então isso já é importante. Muita coisa na Web3, para quem não declara, né, fica bem mais difícil, né, o governo ter esse tipo de controle. Então, o governo não tem controle algum, né? E sequer sabedoria de muitas pessoas que utilizam criptoativos.
Então, dessa maneira, eles vão ter pelo menos um ponto de partida ali e poder unir, digamos assim, os pontos. Cara, eu acho que vai ser um controle... Vai aumentar muito ali o lastro de controle do fluxo do dinheiro que o governo vai poder ter. Pode crer. Ô, Catalão, você sabia que nessa semana que a gente está gravando aqui, completas um ano do Crash Luna? E a pergunta, onde é que você estava no dia 9 de maio de 2022, Catalão? Tava shortando até o talo. Ai. Mano, tem até uma história, brother, que minha primeira liquidação foi num short nesse dia, compadre. Você acredita? Ah, é? Teve um short squeeze ali, meu irmão. Fui liquidado, cara. Puta, eu fiquei aquilo em choque. Falei, cara, eu consegui ser liquidado no dia 9 de maio. Foi a minha primeira liquidação num short em Luna, compadre. Só pra gente trazer aqui, o Blocafé, brother, ele, em todo episódio, ele falou do Crash Luna, ali no Ping Pong, porque foi mesmo uma coisa assim assustadora que eu não acho que não pode deixar cair no esquecimento o que aconteceu. Cerca de 40 bilhões de market cap por abaixo, se a gente for somar o market cap do token Luna e da stablecoin da Terra. Em 2 dias aquilo foi a zero, quer dizer, em 2 dias, um dia foi a zero aquilo lá. E é impressionante. Cara, primeiro, você estava exposto em Luna nessa altura, Catalão? Não. E qual foi a tua avaliação? O que aconteceu ali, brother? Aconteceu que ele era um baita de um manipulador, né? Eu não estava exposto à Luna, não porque... Essa demagogia não cola, né? Ah, não, porque eu enxergava... Não, porque a minha análise... Nada disso, porque simplesmente eu tava em outras coisas. Não dá pra investir tudo, não dá pra estudar tudo, não dá. Então eu tava em outras coisas, não tinha porquê estar investido em Luna. Eu procuro sempre separar por nichos do mercado ali e ver, pra não, digamos assim, tá investido em muitos projetos do mesmo nicho, que pra mim não faz sentido ali. Enfim, então não tava, eu nem acompanhava tanto, mas quando começou os rumores eu passei a olhar de perto, muito perto, que eu via oportunidades. Na época eu também operava bastante, né, perpétuos, então eu ficava ligado em muitos rumores assim, para dar oportunidades ali em tokens, tanto para pump e para dump, né. Muito tempo que também eu parei de operar, né? Não dá mais tempo agora. Enfim, e eu vi uma oportunidade ali, eu não saí muito tarde, eu operei com certa alavancagem ali, mas eu não peguei tudo aquilo, eu saí antes. Mas, cara, é uma espiral da morte criada por algo que, quando na verdade, foi mostrado, né? Foi muito bom, acho que foi muito bom aquele momento cripto, na verdade, porque limpou muita coisa no mercado e coloca um pouco de medo em caras que tentem isso de novo. Eu acho que tava muito desenfreado, pelo menos colocou um freio ali no mercado, tipo, cara, se você quer alavancar, pelo menos alavanque da forma certa. Não criando algo falso e utilizando o dinheiro dos outros. Então eu acredito que foi um recado importante pro mundo cripto. O mundo cripto passou por muito FUD, né? Principalmente de pessoas aí do mercado tradicional. Mas sobrevivemos. Sobrevivemos àquela queda lá, o mercado foi limpado e agora a gente está crescendo. O mercado mostrou a força agora com essa crise dos bancos. Irmão, a gente falou pra caralho de escalabilidade no Ethereum. E, mano, aliás, falamos também de escalabilidade na própria Starknet, né? Como ela tá nesse processo aí de transição. Bitcoin tá com esse problema agora. Tivemos all-time high de transações diárias recentemente, filas de 24 horas para transação, preços 10 vezes, enfim. Tivemos, aliás, essa semana, mano, um maluco pagou 84 ITER de gás, cara, numa transação, meu irmão, para comprar memecoin. Vi lá a Cleo Valentim para comprar memecoin e ainda saiu no lucro. Enfim, cara, como é que você tá vendo isso? As soluções de escalabilidade, você acha que a gente ainda vai penar bastante ainda a Ethereum pagando esses GUI maluco? Acho que a Ethereum, em algum momento, vai ter que se tornar realmente só esse hub de segurança e descentralização, cara. Protocolos ali na Ethereum estão fadados a acontecer esse tipo de coisa. As L2 são novas. A gente vê que a Optimism, né, e a Arbitrum foram
foram as válvulas de escape assim, interessantes, né? Redes que traziam um pouquinho mais de segurança do que a sidechain ali da Polygon, se esquivava um pouco dos bugs que a gente via ali na Polygon. Então, assim, a gente viu aquela luz no fim do túnel, de possibilidades. Agora, construção na Ethereum, assim, tá mais que provado que não dá. Não dá. Mas a gente vive numa bolha. Olha o que poucas transações fazem, né? E eu digo pouco é porque o nosso mercado não tem 1 bilhão de usuários. Imagine uma quantidade dessa magnitude utilizando a rede Ethereum, que é a principal rede, digamos assim, para o DeFi, né? Então, assim, realmente eu não vejo nem as soluções que estão sendo implementadas lá, como o IP 4488, que realmente vai destravar o potencial das L2 ali, mas em relação a L1 eu não vejo isso. Então, cara, o futuro da Ethereum é realmente se tornar uma central ali, parafrasear ali a Polkadot, né, o organismo central ali, e as L2 ali ser equiparadas ali suas parachains, cara, porque operar na L1 da Ethereum vai se tornar cada vez mais inviável, não importa que implementação seja feita. Meu irmão, vamos falar um pouco do Hope Crypto, teu canal no YouTube. Você é criador de conteúdo, tá na mesma trincheira aqui que eu, meu irmão, sabe o quanto é foda. Quando começou a ideia do Hope, aliás, por que Hope Crypto? Teve um rebrand aí no processo, né, o Catalão? Qual foi o maior desafio nesse processo? Traz um pouquinho esse início. Cara, o primeiro nome foi Checkup Crypto. Eu confesso que acho que eu vi um canal no YouTube que tinha algo relacionado a checkup, alguma coisa, não era investimento não. Falei, vou botar Checkup Crypto. Foi mais ou menos assim, criei assim, só pra ter alguma coisa já pra sair do papel, né? E foi muito difícil, assim, falar é muito difícil, vai ter que aprender um pouco sobre o YouTube, tem que aprender minimamente ali, pelo menos fazer uma thumbnail, aí tem que aprender sobre gravação, sobre edição, rapaz, foi muito difícil, muito difícil. Aí saber se comunicar, muito difícil também, parece bobeira, mas é muito difícil, né? Acertar a linguagem, enfim, ser você mesmo, é muito difícil. E depois eu mudei pra Hope. Hope é porque eu sou policial também no Rio de Janeiro aqui. Sou formado em Física pela Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro. Eu praticamente abandonei aqui minha faculdade de programação, a ciência da computação que eu faço na UF, aqui também, Universidade Federal Fluminense aqui do Rio de Janeiro. Só que não dá. E também, a baboseira de faculdade não aguento mais, cara. Chega lá, dá até vontade de dormir assistindo a aula. É muito diferente de assistir um curso, pegar um curso de Solidity ou qualquer outro aí e cair pra dentro do que a faculdade. E eu sou policial também aqui no Rio de Janeiro. Aí eu peguei a expressão Hope, né, que é bem comum na área policial, né? Tipo, vambora, tamo pronto, Hope, ou pra chamar a atenção de alguma coisa. Legal, não sabia. E coloquei lá no canal, fiz o rebrand, peguei a caveirinha e tal, né? Fiz um símbolo lá, deu uma melhorada. É algo que eu falo sempre também, sempre fico falando Hope. Então eu coloquei isso, cara. Aí com o tempo, tentando melhorar, né? A gente se expressar. Porque eu me enquadro hoje como criador de conteúdo, né? Algumas coisas como professor mesmo, eu acredito que tem determinadas, digamos assim, normas padronizadas que a gente funciona como realmente professor, né? Por exemplo, como instalar a carteira MetaMask. Assim, você não expressa nenhum tipo de opinião ali, né? Você apenas ensina ali, digamos assim, o padrão, né, as normas ali necessárias para instalar a carteira MetaMask. Mas, por outro lado, também a gente atua, às vezes, muito como influenciador. A gente presta opinião sobre um projeto que a gente estuda, a gente presta opinião de algo que a gente acredita. Então, ali você está, de certa forma, influenciando. Se você influencia uma pessoa, você é influenciador. Então, acho que eu me enquadro como criador de conteúdo, porque eu expresso minhas opiniões. É claro, a gente não indica nenhum tipo de investimento, não indica nenhum tipo de coisa, mas a gente sabe que as pessoas são influenciadas mesmo sem indicações. Isso acontece como tudo na vida, não é à toa que grandes empresas patrocinam muito bem grandes influenciadores aí, grandes personalidades aí do Instagram, enfim, porque sabe o poder que eles têm de influência, né? Ainda que eles não indiquem nada, apenas eles falarem algo, né, tem um grande poder. Então, é isso. Hoje tô como criador de conteúdo, eu tenho meu trabalho, eu não atuo na área lá, como eu falei que sou policial há muito tempo, eu não atuo como professor há muito tempo. No momento eu tenho um cargo aqui numa secretaria do Estado, eu sou assessor de planejamento e orçamento nessa secretaria. E tô criando conteúdo, cara. Criando conteúdo e a gente divide entre estudar
meter a mão na massa, quer mexer e criar conteúdo. Então a gente fica tentando se virar nessa corda bamba aí. Cara, Creators Economy, tô participando do desafio da Kobogo e eu li lá um livro, que agora me falhou aqui o nome, mas ele começa o livro assim, a abertura assim, daqui 15 anos, nós ainda estaremos pedindo like e follows. Como é que você está olhando para esse futuro aí do Creators Economy e como você acha que a Web3 vai ser melhor para você como criador de conteúdo? Eu acho que o caminho é muito longo ainda. A gente, mais redes sociais também a gente tem que enquadrar como um fenômeno social. Se a gente reparar como foi o WhatsApp, como foi o Facebook, como foi o Instagram, a gente vê que foram fenômenos, na verdade, que marcaram épocas, né? E todos esses fenômenos sociais que marcaram épocas, eles trouxeram algo que realmente... uma interação social que não existia, digamos assim. Então as redes sociais que tem hoje na Web3, elas precisam, de repente, focar em não ser simplesmente uma rede social da Web3, mas em trazer algo que realmente interesse para as pessoas da Web2 e que isso sim possa criar um novo fenômeno social. Eu sei que tem muitas iniciativas, a Lens, né? A Lens é a mais famosa, eu tenho um perfil lá da Lens, vejo que é interessante a proposta deles, só que eu acho que ainda está muito longe para atingir o público fora, né? Muito longe. Se aqui o mercado, né, tem a dificuldade de atingir o público na Web2, furar essa bolha, né? Acredito que as redes sociais ainda mais. Outra coisa muito importante é que eu vejo que muitas delas não resolvem o problema da fragmentação de liquidez social. São várias redes, como são aqui no Web2, tem o YouTube, aí tem o Instagram, tem outra função, tem o WhatsApp, determinada função. Então não tem a figura realmente do super app. Eu acho que o mundo tende à conveniência. Para mim, a conveniência sempre vence. Seria bem disruptivo ter uma rede social, um fenômeno social que conseguisse integrar tudo e seja realmente muito prático, que esconda toda essa parte do linguajar Web3, assim, as interações na carteira sejam muito amigáveis, muito mais amigáveis, né? Assinar transações, isso tudo acho que deveria ser muito mais simplificado. Então é bem no início, como eu falei, para alcançar mainstream tem que ocorrer um fenômeno social, não apenas surgir uma rede só porque está no Web3. Eu acredito que é muito importante o fato de não ter um ente centralizador nesses protocolos, isso é bem importante. Mas, por outro lado, eu acredito que isso vai ser, de certa forma, também pode ser regulado pelos países. Hoje teve o exemplo crasso aí em relação ao Telegram. E eu vi algumas pessoas falando, mas com redes sociais descentralizadas da Web3, isso pode evitar. Será que pode evitar? Será que vai evitar? Quando chegar nesse ponto, elas tomarem essa proporção, pode ter certeza que se descumprirem determinadas ações, elas vão ser evitadas. De alguma forma vão ser. Então, esse é um ponto que a gente tem que ter em mente. De alguma forma impedidas, né? Então é muito importante uma rede social ser descentralizada, ser regida pelos usuários. E, por exemplo, outro exemplo agora, o Instagram que decidiu tirar lá as features dos NFTs. Eu acho que uma rede descentralizada da Web3 acho que evitaria esse tipo de coisa. Ou seja, por mais que os usuários queiram, eles não podem mais, porque teve uma decisão, né, tomada pela cúpula do Instagram. Outro ponto crasso aqui é o assalto dos seus dados, né? O Facebook, eu acho que o maior capital o Facebook absorve ali realmente é a da Facebook Ads, né? Então, assim, que basicamente ele vende os seus dados para terceiros, né? Você faz lá a figura do tráfego pago, né? Você consegue nichar ali por gostos, né? Por característica das pessoas ali e atingir essas pessoas porque o Facebook detém os dados dessas pessoas. Então, o Facebook está ganhando em cima dos seus dados fornecidos. Eu acho que isso também é um ponto que vai ser evitável e deve ser evitável. Outro ponto, questão da monetização também, né? Você tem maior poder de monetização. Se você controla a sua rede, se a rede é descentralizada, se você controla seus dados, você também pode controlar seus ganhos. A figura de você ter os seus posts serem mintáveis, ou seja, a pessoa poder carregar, você poder carregar eles, né? Eles serem tokens não fungíveis, né? Isso é bem interessante também, que você pode monetizar de diversas formas diferentes, distintas disso, e ele não está atrelado a uma central, né?
que pode simplesmente deletar sua conta ou você perder sua conta por motivos diversos. Então acho que esses são pontos bem relevantes que vai, repito, né? Acredito que seja um pouco longe, a não ser a gente estar dentro da nossa bolha. Dentro da nossa bolha isso pode estar mais próximo. Mas para atingir usuários, demais usuários que estão um pouco longe, mas são iniciativas que eu considero serem muito importantes, cara. Mas sempre tem em mente que essas redes sociais que nós utilizamos hoje em dia realmente foram fenômenos, né, explosivos, né? O próprio TikTok, acho que tenha sido o fenômeno mais recente. Não entrando no mérito de inteligência artificial, né? De chat, que acho que é algo distinto, né? Não chega a ser uma rede social, como a gente está tratando aqui. Mas foi um fenômeno que a gente viu que era realmente, não tinha, era uma lacuna do mercado ali, que eles entraram, uma pequena lacuna que eles entraram e se tornou essa explosão enorme. Acredito sim que a gente pode ver coisa interessante, mas um pouquinho mais pra frente aí. Segurança digital, brother. Como é que você cuida da sua segurança digital? No momento, a gente não tem muitas opções, assim, em relação a Web3 do que utilizar hard wallet e considerações básicas ali de segurança, né? Como, por exemplo, sempre interagir utilizando carteiras novas. E é muito simples você carteiras e contas novas, é muito simples você criar uma conta na MetaMask. Enquanto a gente não tem melhoria também em relações à segurança, enquanto a gente não tem melhorias em relação às carteiras, a gente tem que tomar mais cuidados, digamos assim, né? Bom, cara, eu utilizo o Hard Wallet para guardar meus ativos de hold ali. Eu procuro não interagir com essa carteira em nada. Procuro só enviar ativos para lá. Tem algumas carteiras que eu interajo. Se eu precisar de protocolos novos, eu interajo com carteiras novas. É bem bacana, por exemplo, a iniciativa lá da Bravos, né? A carteira lá que eu sou embaixador, que eles criaram algo chamado Hardware Sign, por exemplo, assinatura de hardware. Quando você faz uma transação ali, por exemplo, tem a carteira extensão do navegador. Quando você faz uma transação, você tem que ir para o seu celular para aprovar ali mediante biometria ou reconhecimento facial, dependendo do sistema operacional, né? iOS e reconhecimento facial. E nisso tem algo bem legal, que funciona da seguinte forma. No momento, a Bravos Wallet ainda tem seed phrase. No futuro você vai poder fazer o login ali, basta com e-mail, criando a conta ali com e-mail, mas enfim, agora estão focando mais em seguranças adicionais. Bom, então, essa assinatura de rádio funciona da seguinte forma. Você tem sua seed phrase, vamos supor que alguém tenha posse da sua seed phrase, que é assim um dos piores cases, né? Que, por exemplo, tem muita gente que cai em exploits aí, que na verdade eu falo aí que é o exploit tia do Zap, né? Porque também tem esses golpes no WhatsApp, né? Que mandam links aí por mensagem, né? E a pessoa acaba clicando ali, tendo comprometido alguma coisa no celular. E aqui não é diferente, né? Você acaba clicando em alguns links aí maliciosos e, na verdade, está aprovando algumas transações maliciosas, né? De envio de saldo seu da carteira, enfim. Mas esse dispositivo da Bravos é bem interessante. Alguém de posse da sua seed, ou seja, o cara vai poder pegar sua carteira lá tranquilamente. Então é o seguinte, vamos lá. Se ele instalar a carteira, extensão do navegador e colocar sua seed, ele vai fazer a transação, vai ter que vir aprovação para o teu celular que está cadastrado, né, com a assinatura de hardware. Então ele não vai conseguir transação porque você vai ter que aprovar. Beleza? Então vamos lá. Ele pode desativar isso? Sim. Se ele desativar ali dessa extensão do navegador, da carteira, tem um gap de 4 dias. Isso vai aparecer para você, essa mensagem vai aparecer no app do seu celular da Bravos. Olha, você desativou a assinatura de hardware da extensão, né, do browser. Ou seja, você vai saber que a sua carteira está comprometida, você tem um gap ali de 4 dias, você pode desativar aquilo a qualquer instante e mover o seu saldo dali. Então vamos supor que o cara que tem a seed agora vai instalar do seu aplicativo. Então ele vai lá, instala do aplicativo, né, da carteira, e não vai conseguir porque vai constar que ela está instalada em outro telefone. Então é como se ele tivesse a faca e o queijo na mão, só que ele não consegue cortar o queijo. Então esse é um dos mecanismos de segurança que a Bravo está trazendo para o mainstream aí, para proteger o usuário, né? E esse usuário, digamos assim, um usuário mais leigo, um usuário que possa perder a sua seed, uma proteção maior ali para ele. Então isso é bem legal, porque o mundo cripto ainda digamos assim, assusta, né? Quem chega assusta realmente pelo grau de dificuldade, pelo grau de periculosidade que a gente tem aqui. Então são novos mecanismos aí que
através da abstração de contas, aquela tecnologia que vai ajudar muito aí a trazer novas pessoas. Caraca, que legal. Cara, isso é ZK Proof na prática, né, brother? Não conseguir, por exemplo, saber o teu número de telefone para poder clonar o teu número de telefone, né? Mas o teu número de telefone está associado à tua carteira. Cara, fantástico isso, muito legal. Mais uma alfa aí, mais uma imersão no Stacknet, na carteira Bravos. Irado demais, Catalão. Brother, uma das coisas que eu sei que você também gosta muito são eventos IRLs. Traz pra gente aí um pouco da importância desses eventos e cita alguns que mais te marcaram. Eu gosto muito de trocar ideia com o pessoal para esses eventos, assim. Quando é eventos, por exemplo, Ethereum Rio, né? Eventos da Ethereum, assim, é bem legal assistir, ter algumas palestras interessantes de pessoas de fora, então você agrega mais conhecimento. Agora, eventos mais assim, brazucas, eu gosto de ir pra falar com a galera, conhecer, né, pessoas, que algumas pessoas a gente só é amigo na internet, então é legal pra conhecer, bater papo, então eu gosto bastante pra isso, cara. Eu não chamo nem de network, porque esse network é uma palavra muito sofisticada, né, mas pra trocar ideia mesmo, bater papo, tomar cerveja, se conhecer e aí desenvolver novas amizades, né, isso que eu acho bacana. Catalão, em um Twitter Space sobre a Starknet você trouxe Isaac Newton. Eu perguntei ao ChatGPT o que Newton pensaria da Web3, eis a resposta da minha colega. Newton era um homem muito curioso e sempre buscava compreender as leis fundamentais do universo. Ele também era um grande defensor do método científico, que consiste em testar hipóteses e teorias por meio de experimentos e observações. A Web3, por sua vez, é uma evolução da web que busca criar um ambiente mais descentralizado, seguro e confiável, utilizando tecnologias como blockchain, criptografia e contratos inteligentes. Dado que a Web3 envolve a criação de um ambiente mais seguro e confiável por meio da tecnologia, é possível que Newton aprovasse essa iniciativa, pois ele também era um defensor da confiança nas leis naturais e na precisão dos experimentos e observações científicas. Catalão, por que você trouxe Newton para um Twitter Spaces da Web3? E se você fosse o ChatGPT, o que você responderia à minha pergunta? Pô, difícil essa, hein? Essa segunda parte é bem difícil, cara. Vamos lá. Newton era um cara tímido, bem fechado. Ele tinha dificuldade de confiar nas pessoas, né? A mãe dele abandonou ele com 8 anos em virtude de um amor platônico, né? Ele foi morando com tias, enfim. Então ele é um cara que foi bem fechado. Ele não tinha amigos. Ele era um cara bem religioso, né? Bem voltado para a religião. Então, assim, acredito só que era um cara extremamente curioso. Então, provavelmente ele estuda a fundo isso e para desenvolver novas tecnologias. Acredito que a parte da comunidade não ia interessar muito a ele, mas a parte da tecnologia pura, acredito que ele ia estudar bastante, desenvolver muitas coisas. Esse caso desse boicote, né, é um caso bem interessante, cara. Na época existia a Real Sociedade, que era, digamos assim, né, a maior casa de estudos científicos, né? Scientific Research, digamos assim, da época. E o presidente dessa casa era o Robert Hooke. Né? O Robert Hooke é um cara que dispensa comentário de tantos feitos científicos que ele tem, né? Inclusive, né, não é o maior feito dele, só para ter ideia, que é basicamente a descoberta da célula, né? Inclusive o nome foi ele que cunhou, né, esse nome, né, de célula. Baseada ali nas casinhas das abelhas, enfim. E é um cara que tem o principal estudo aí sobre força elástica, dentre outras coisas. Então era um cara que simplesmente era um gênio, né? E naquela época, o principal, assim, a menina dos olhos era realmente era os estudos sobre a teoria da gravitação, né? Já tinham muitos estudos tinham sido feitos antes, só que faltava fechar aquele quadro, né? Assim, realmente trazer uma linguagem que pudesse ser reproduzida e pudesse ser confirmada, né? Empiricamente. E
Naquela época lá, o Newton acho que tinha lá em torno de 20 anos. Ele alegou que tinha ali descoberto, e ele foi refutado pelo seu Robert Hooke, né? O Robert Hooke fez acusações duríssimas contra ele, falando que ele era um mentiroso, usurpador, que a teoria era dele. E, obviamente, né, a comunidade científica vai ficar ao lado dos maiores cientistas, o maior cientista da história, que era o presidente da academia, né? E todo mundo acreditou nele realmente, né? E o Newton, após esse fato aí, ele se isolou, né? Cara, ele não saía, ele não falava com ninguém, então ele se isolou. Só que passou um período e o mundo ficou praticamente procurando ali a resolução e ninguém conseguia, né? Surgiu a figura do Edmund Halley, aquele do cometa Halley, não sei se o pessoal conhece, né? O cara que descobriu ali a rota do cometa, né? Em cada 75, 76 anos ele passa aqui em torno da Terra, né? Essa é a coisa menos fenomenal que ele fez, né? A descoberta disso, né? Ele tem muitos estudos aí sobre navegação, mapeamento, enfim. Bom, ele indagou muitas vezes, né, o Robert Hooke sobre essa teoria, né? Terminar essa teoria, fechar os cálculos, as fórmulas. E o Robert Hooke sempre ficava falando que estava ocupado trabalhando outra coisa, que depois ia publicar artigos sobre isso, e isso foi passando semanas, meses, e nada, né? E ninguém do mundo também conseguia, né, prosseguir com os estudos. Então o Edmund Halley, né, do cometa Halley, né, ele resolveu falar, cara, vou procurar aquele menino lá pra ver o que rola, cara, o que tá rolando. Então ele foi lá na universidade que o Newton morava lá, basicamente num quarto, e questionou ele: Newton, você fez os estudos um tempo atrás, você teve até um problema com o Hooke, e o Newton, aquele cara é um safado, ladrão. Não, ele não usou esse linguajar, mas queria dizer isso, né? Ele: não, Newton, tudo bem, mas você tem esses estudos aí, cara, sobre isso? Ele: tenho sim, eu fiz um tempo atrás aí, mas eu não sei onde tá por aí. Ele: cara, mas o mundo todo tentando resolver isso. Ele: eu fiz por aí, depois eu vejo e te mando, eu tô ocupado aqui com outros estudos, não sei o que. Sem tempo, irmão. Tô sem tempo, pai. Ele falou, na verdade, que eu não quero nada com vocês, não, vocês são tudo da mesma academia. Mas ele falou que ia mandar depois. Ele: Newton, mas é muito importante, não sei o que. Tá bom, depois eu te mando. Aí se passou umas 2 semanas, né? Passou o tempo assim. E o Halley começou a pensar: pô, mais um cara que me enganou aqui, não sabe nada na verdade, não sabe resolver, e falou que sabia. Só que aí, em um determinado dia, chegou lá na casa dele, realmente o Newton enviou. E não enviou só isso, né? O Newton enviou também. Ele demorou, porque o Newton demorou para achar, e também que o Newton precisava compilar as fórmulas, a linguagem ali, para enviar para ele entender. Porque além de enviar a resolução ali que todo mundo procurava, né, para o sistema gravitacional, o Newton também enviou para ele a linguagem, que é o que a gente conhece hoje como cálculo 1, que o Newton criou para justamente explicar isso. O Halley, quando viu aquilo, falou: cara, que isso, maluco, esse maluco, não tô acreditando que esse cara fez isso, bicho, não sei o que. Aí ele correu, né, pra agilizar aquilo, falou: Newton, isso aqui é brilhante, não sei o que. O Newton: é brilhante, é. Não, Newton, a gente tem que publicar isso, ele não sei o que. Ele: não, aquele cara me queimou, ninguém. Não, Newton, a gente vai trabalhar nisso aqui, isso aqui é muito brilhante, o mundo precisa saber disso. Eu: tá, tudo bem. Aí o Halley, ele correu pra publicar isso, só que, cara, quando as pessoas viam lá que era o nome do Newton, até uns que não tinham nada contra ele, assim, não fez muito sucesso, entendeu? O livro não vendia, né? Então o Halley começou a comprar, começou a usar. Ele pediu. É engraçado que o Halley tinha uma relação muito boa com a esposa, pediu permissão pra ela pra usar até dinheiro da família ali, né? Pra ficar comprando, né? Os livros, né? Então ele comprou praticamente todos, ele encheu a casa dele dos livros de Newton, até se tornar best-seller, né? Aí quando o livro se tornou best-seller, né? Aí todo mundo começou: pô, quem é esse cara que tá vendendo tanto livro, cara? Pô, é o Newton? Pô, o Newton não é aquele cara que roubou a fórmula lá do Hooke? Fala: não, cara, o Hooke não sabe da fórmula até hoje, bicho, o cara escreveu tudo aí. Aí os caras começaram a comprar, quando se tornou best-seller, todo mundo comprando, e realmente aquilo se tornou mainstream, né? Esse termo que tem hoje.
cara, é bem legal essa história, porque, assim, as pessoas hoje em dia falam muito sobre bullying, sobre dificuldade de crescimento, hoje em dia falam muito sobre competição, e a gente vê que naquela época talvez não seja diferente, né? O Newton sofreu um bullying enorme que causou grandes transtornos na vida dele, transtornos psicológicos na vida dele. Ele realmente sofreu algo ali que poderia ter prejudicado a vida dele, né, se não fosse um amigo. E a importância, né, cara, de pessoas na sua vida, né, cara? Que não adianta que você pode ser o maior gênio da humanidade, o cara de qualquer coisa que você faça, que sozinho você não vai conseguir, cara. E digo isso, não é que vai acontecer algo ruim com vocês, que realmente as portas não se abrem se determinadas pessoas não ajudarem. Por mais que as pessoas achem que o caminho é solitário, mas uma hora ele não pode ser solitário, né? É uma loucura para pensar, né, cara, que hoje em dia os astrônomos podem prever com tranquilidade, né, só usando as fórmulas que Newton criou, que daqui a milhões de anos a nossa galáxia ela vai praticamente ali entrar na órbita da nossa galáxia próxima aqui, Andrômeda, né? E nesse momento, né, daqui a milhões de anos, né, quando elas entrarem na órbita uma da outra, né, vai ter uma dança das estrelas ali, que praticamente todos os planetas que habitam ali nessas galáxias, né, eles vão ter um brilho durante centenas de milhares de anos, né? Isso é previsto hoje, graças a um cara que criou uma teoria porque teve um bom amigo. Então, olha que loucura esse efeito, né, que é causado hoje de uma pessoa lá atrás que correu atrás de um cara que acreditou nele, um cara que poderia estar perdido, como muitos outros na ciência são perdidos hoje. Tem muitas histórias bacanas de gênios perdidos. Tem um gênio francês, me fugiu o nome dele, que ele morreu com 20 anos no duelo. Um cara dos maiores gênios, é considerado um dos maiores gênios da história da humanidade. O cara morreu num duelo por causa de um romance. Esse cara fazia teorias loucas sobre blocos assimétricos lá, que só um pequeno estudo dele revolucionou a teoria matemática, pra tu ver, né, como coisas são desperdiçadas. E o cara lá atrás, um amigo, né, um cara que olhou com ele, que deu palavra de carinho pra ele, incentivo, né, tornou o Newton ser o Newton que a gente conhece hoje em dia, né? Então é bacana essa mensagem por trás dessa história, que a gente vê um grande gênio que teve grandes problemas psicológicos, né? E, galera, é a mesma coisa do que o cara ser cancelado hoje em dia na internet. Era naquela época, pô. O cara vivia da ciência, era o amor da vida dele, era só aquilo que ele tinha, ele não tinha família, não tinha amigos, e aquilo foi usurpado dele. Então, assim, essa história é bem legal, eu gosto bastante dela. Muito legal, cara. Olha, deixa eu fazer uma pergunta da comunidade aqui. Rafa Melo tá sempre com a gente aí, queridão Rafa. Quando o mercado irá amadurecer e deixar de lado meme coins e protocolos sem utilidade? A pergunta é boa. Então, eu acho, vamos lá. Cara, eu acho que a meme coin, tirando as partes manipulativas, tá? Tirando que infelizmente pessoas vão pela ganância, eu acho o meme coin um movimento super interessante da Web3, cara. A cara da Web3. Eu sei que muitas são criadas, né? Todas essas agora eu acho que foram praticamente golpes, né? Em cima das pessoas, da forma que são criadas, os próprios caras comprando os tokens, né? Diversas carteiras ali. Aí depois que tem a valorização, as pessoas vão entrando, enfim. Mas meme coin, eu acho que isso é bem intrínseco do nosso mercado, né? É bem a cara do nosso mercado ter algo meme, assim, nesse sentido. Então eu acho até bacana, só que realmente, né, algo muito manipulado, faz um mal terrível, né, e muitos desses pontos aí, em virtude da manipulação. Mas eu acho legal alguma coisa ou outra, cara. Eu não sou um crítico ferrenho das moedas memes, desde que, pelo menos, elas realmente não sejam criadas para enganar as pessoas, né, cara? Se ela é criada por ser um meme puro mesmo, aí eu acho até legal mesmo, mas o problema é a manipulação, né? Catalão, a última pergunta aqui do Bloco Café, a continuação da primeira pergunta. Por que você ainda está em cripto? Bom, acho que pelo mesmo motivo que a chave virou em 2021. 2019 eu entrei, não tô pelo motivo que eu entrei em 2019, mas acho que quando a chave virou em 2021, cara, me deu uma gana, sabe? O mercado cripto, essa coisa interior, tipo,
de você ser early adopter de uma tecnologia. Isso é muito bom, cara. Isso é um sentimento inexplicável de você fazer parte de algo. Ainda que você não esteja construindo algo, mas você fazer parte de algo que vai ser o comum daqui a uns anos, né? E é muito engraçado quando a gente vê, ainda que o governo governos, nações, grandes empresas não adotem, exemplo, a Ethereum, né? Mas vão adotar um sistema similar, né? Uma blockchain similar, adote sistemas financeiros similares, modelos de pagamento similares. Então, cara, isso vai ser muito interessante viver isso, né? De você ser early adopter da tecnologia, e você ver que realmente fala, cara, realmente aquilo que eu estudava lá atrás e se tornou aquilo que eu pensava, cara. Um ponto, claro, é quando a gente pensa em valorização de ativos existentes no mercado. Outro ponto é tecnologias similares surjam aí no nosso mundo aí, Web 2, né? Ou seja, mecanismos. A Web 2 começa a espelhar mecanismos da Web 3, né? Seja todos eles, né? Em relação a todos eles, seja finança descentralizadas ou outros mecanismos. Então, cara, acho muito legal participar disso, cara. Isso dá é tesão mesmo, né? Um tesão danado. Porra, eu jamais pensei que era conteúdo da minha vida. Mas o mundo cripto me trouxe isso também. E eu não me enxergo saindo disso. Claro, e também o mundo cripto também mexe com essa coisa de você mudar a sua vida em virtude de assimetrias de ativos, né? Isso também é um sentimento bom. No ponto certo, ele é um sentimento bom também, né? Porque a esperança, né, cara? Ser regida a vida por esperança é muito bom, cara. Desde que seja algo palatável, né? Então, quando você vê que tem determinadas possibilidades que realmente você pode melhorar muito a sua vida e mudar a sua vida, isso é bem legal. Então, cara, eu sou bastante bullish nesse mercado aí. Eu gosto até das tretas, dos percalços aí com regulação. Eu acho. As coisas que eu acho bobeira é discussões ideológicas, que tem pessoal defendendo projeto igual pior do que time de futebol, né? Eu acho isso uma baita de uma bobeira, né? Mas, enfim, cada um com seu cada um, não perco tempo com isso. Se tiver que pontuar coisas que eu não gosto no projeto, eu vou pontuar e pronto. Eu acho que não dá para ficar restrito a um projeto, a uma tecnologia. Esse mercado é muito grande, muito bom para se restringir, cara. Tem que viver ele em plenitude, cara. Aproveitar tudo que tem. Meu irmão, eu já ouço o rufar dos tambores. Rufem os tambores. Vem aí, CryptoPong. Ô, Catalão, você está preparado? Estou. Let's fucking go, então. Primeira palavrinha, Bitcoin. Bitcoin, santificado seja o vosso nome. Nosso Pai. Satoshi Nakamoto. Jesus Cristo. Ethereum. Um dos melhores modelos de negócio que eu já vi na face da Terra. Starknet. Meu futuro. Web3. Futuro do mundo. NFT. Necessários. Metaverso. Desnecessário. Inteligência artificial. Domínio do mundo. Segurança digital. O ponto vital e o maior gap que existe. Descentralização. Utópico. DAO. Utópico. O que falta para a adesão popular das criptos é... Pensar no usuário. Você tem alguma blockchain preferida? Starknet. E alguma que quer distância? Não sei. Você se considera um maximalista? Nem de longe. O que foi o Crash Luna? Limpeza. E a insolvência da FTX? Limpeza. Tornado Cash. Uma covardia com o desenvolvedor. Ethereum flipa Bitcoin? Não tão cedo. Hope Crypto. Uma nova vida, uma nova luz, um novo fluxo de energia no corpo. Fábio Catalão. Um cara bonito, apresentável, rapaz legal, divertido. Esse cara é um bom partido. É casado, mas é um bom partido. Bem casado, tá bem casado, muito bem casado. É isso aí, concordo. Bom partido mesmo. Fábio Catalão, o que é cripto? Cripto é uma maneira que vai além de um novo sistema financeiro. É uma nova maneira de as pessoas socializarem. Um novo mecanismo que possibilita as pessoas interagirem de forma mais humanas. Um novo mecanismo que as pessoas podem interagir de forma mais transparente. Um novo mecanismo que facilita as pessoas encontrarem seus nichos preferidos. Um novo mecanismo que as pessoas podem encontrar nichos divergentes e também gostarem e passar a ser os seus preferidos. É um mecanismo que abre portas que antes eram
impenetráveis, né? Hoje, você consegue acessar desde o chão de fábrica, alguém que é apenas um ajudante na comunidade, ao topo da cadeia alimentar de um projeto, de uma startup, que seria o CEO, o dono, coisas que seriam praticamente impossíveis nas grandes empresas. Hoje, num projeto que tem valuations de bilhões de dólares, você consegue falar desde com o cara que cuida de um grupo de pessoas a o dono dessa empresa, aos cofundadores dessa empresa. Então, cripto é transparência com engajamento, com integridade, com transparência, e isso tudo de maneira sinérgica que de certa forma pode possibilitar você a ter inúmeras experiências novas. Isso somente de dentro da sua casa, do seu celular, do seu computador, só você tendo na internet. Você vai ver que um novo mundo vai se abrir para você, que não é apenas um mundo em que as pessoas especulam ganhos financeiros, mas também que surgem oportunidades de trabalho, de novas amizades, de novos conhecimentos, né? E de um novo modelo de vida aí que está surgindo para todas as pessoas. Maravilha! Então é isso, com uma expressão aí de um novo mundo, chegamos ao fim desse bloco. Eu queria agradecer, Catalão, por essa agradável e divertida conversa. Até demos um mergulho profundo no ecossistema que você está imerso aí, né, cara? Muito bacana, muito obrigado por essa partilha de conhecimento e por a gente também trocar aí umas ideias filosóficas sobre a Web3, cripto e blockchain. Cara, eu desejo sucesso para você, tamo junto nessa caminhada e acho que a gente vai partilhar aí por bom tempo junto. Muito bom de estar aqui, você está aqui no Bloco Café, meu irmão, tô bem feliz. Cara, vamos para as considerações finais então. Qual é o melhor jeito de te encontrar? Enfim, fica à vontade também para explicar um pouco o Clube Hope, enfim, tá à vontade, o microfone é teu, irmão. Ah, legal. Bom, minhas redes sociais, pessoal, Fábio Catalão, em todas você me acha. Lá no Instagram vai estar Fábio Catalão Stark, Twitter Fábio Catalão, no Lens Protocol Fábio Catalão, YouTube vai estar Fábio Catalão Hope Cripto, tá? Que o nome do canal é Hope Cripto, mas se você colocar Fábio Catalão também vai aparecer para você lá. Só ver que do ladinho vai estar Hope Cripto. Bom, também tem um grupo do Telegram, que eu posso até mandar o link depois, que é Catalão Hope Cripto. Eu foco bastante em conteúdo no Twitter, fazendo threads, passando informações lá legais de boas oportunidades aí que surgem no mercado. O canal Hope Cripto eu foco bastante em trazer novos projetos pra gente analisar, né? A gente conhecer. Eu falo muito sobre o Starknet, falo muito sobre o ecossistema Starknet, mas também trago muitos projetos interessantes. Tá? Por exemplo, toda segunda-feira a gente tem uma live lá que eu chamo Live das Gemas, de 19 horas. A gente traz muitos projetos aí interessantes que não são muito comentados, digamos assim. Por exemplo, já passaram diversos projetos lá. Nessa semana teve a Asta, com o embaixador da Asta, que é o grande Gustavo, DeFi Guy. A gente já levou lá o Businessman lá da Leaf Zero, né, um projeto de Layer 1 bem interessante. Já falamos sobre projetos como o Render Token, que é uma renderização distribuída através de blockchain. Já falamos sobre projetos como o Sweep and Flip, que é um agregador de marketplace de NFTs, que também você pode criar pools de liquidez para NFTs lá. Falamos sobre, a época atrás, falamos sobre a Bravos Wallet, uma carteira de contrato inteligente, que hoje eu sou embaixador. Já falamos sobre Threshold, que é um projeto que vai trazer tokenização de Bitcoin de maneira descentralizada. Você também vai tokenizar, pode criar também uma stablecoin ali pareada ao dólar, que é o TUSD. Enfim, vários projetos interessantes que a gente já trouxe lá, um pouquinho fora mainstream, mas que tem equipe interessante, projeto robusto, algo bem sério, né, sendo desenvolvido. Então, bem legal, galera. E outra coisa, eu tenho um produto, né, digital. Eu não sou monetizado no meu canal no YouTube, nenhuma rede social minha, digamos assim, monetizada. Então, eu criei algo chamado Clube Hope, né, de uma forma para as pessoas poderem monetizar, né, quem admira o trabalho. Lá no Clube Hope, toda semana eu faço um relatório. Tem um chat lá com os membros, tá? Até um grupo que eu coloquei no WhatsApp para facilitar a comunicação, porque o WhatsApp é o meio que, hoje em dia, é o meio que ainda as pessoas utilizam mais. Então eu preferi colocar no WhatsApp. Então tem um grupo lá que eu interajo com a galera, a gente tira dúvida.
Coloco oportunidade lá, das mais diversas possíveis, oportunidades no mundo cripto. Toda semana eu coloco um relatório lá, que é ou um relatório sobre um projeto, alguma atualização interessante do mercado, sempre expressando minhas opiniões. E também no Clube Hub tem diversos bônus, cara. Tem, por exemplo, tem algo lá, um curso que eu criei que é chamado 3C, que é como começar em cripto, para iniciante, né? Tem lá um curso sobre NFT que eu fiz, um DeFi do zero que eu fiz também. Aí tem diversos bônus lá, que, por exemplo, tem um Rogério Rad Capital lá explicando Bean Liquidity, como fornecer liquidez lá na Trader Joe. Tem um curso de setup de Trading View com o Renan Level Crypto. Tem um curso de análise sentimentalista com o Guri das criptos, né? A galera aí, nova geração, que tá vindo aí muito forte. Tem curso de macro mercado com Jeová Tutor Cripto. Então, diversos cursos lá para qualquer nicho ali você assistir e de repente você querer se aprofundar em nicho específico no mercado. Porque uma concepção que eu tenho para mim, né, que você não tem como saber de tudo, nem você querendo, não adianta, você não vai saber de tudo, você vai ter gaps em algumas coisas. Então, você pode ir lá ver algo que mais te interessa, de repente é marco mercado, é NFT, é DeFi, análise fundamentalista, análise gráfica, enfim. Então, a gente proporciona vários bônus lá para que você também veja aí qual é mais sua cara e tal. E fazer parte do clube lá, a gente criar essa associação, né, mesmo, né? A ideia do clube que eu criei é isso, né? Ser um clube mesmo, né? A galera se curtir ali, mais pra frente, quem sabe aí mais coisas possam surgir desse clube, né? Dessa comunidade. E é isso. Maneiraço, maneiraço. Eu então vou agradecer também nossa comunidade por ter ouvido a gente até aqui, pelo carinho da sua audiência. É muito importante, muito legal você estar com a gente nessa caminhada. A gente se encontra no próximo no próximo bloco. Eu e o Catalão vamos ficando por aqui, mas como sempre vem aí a Francisca Miguel para trazer alguns recadinhos para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Hope, foi assim que Fábio Catalão começou esse bloco e é assim que eu termino. Um bloco que alimenta a esperança da revolução que acreditamos que a Web3 irá provocar no mundo. Catalão é humildade pura e adorei a didática. Ele consegue tornar assuntos difíceis em fácil compreensão. Bom, a senha para resgatar o POAP não poderia ser outra senão #Hope. É sempre bom lembrar que o POAP é 100% gratuito e seguro. Você não precisa de saldo nem conectar a carteira em nenhum app ou site para resgatar o NFT deste bloco. Aqui no Blocafé, cada vez mais os POAPs caminham para um meio de tokenização da comunidade. Então não deixe de pedir sempre o seu. Outra coisa, o supply não vai mudar. É sempre 51. #Hope. Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias, entre em contato com a gente através do Twitter ou e-mail blocafé@proton.me. Todos os links, incluindo o do Fábio Catalão, estão na descrição. Até a próxima, gente! Tchau!